Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Hoje a gente vai falar sobre o Bayern de Munique e sobre uma competição que em tese era muito fácil para eles, que era a Bundesliga, e que esse ano está mais difícil. A gente vai falar tudo isso e muito mais agora nesse vídeo, depois da vinheta. De volta, pessoal, já com o Bayern de Munique na tela para vocês. Estou no site oficial do Bayern de Munique. A gente vai passar pelo elenco do Bayern de Munique, que eu acho que é um ponto importante. O Bayern de Munique perdeu o Manuel Neuer por lesão, né? O Manuel Neuer é o titular, acabou se lesionando. E nessa janela trouxe o Yann Sommer, também, que era do Mönchengladbach. Chegou nessa janela de transferência do meio essa janela de meio, né, de temporada para eles lá, tá? Além dele tem o Sven Juraj, que já é reserva do Neuer há muito tempo e continuará sendo reserva do Sommer muito provavelmente, né? Mas reforçam bem o gol, né? Então estão bem servidos a princípio. A defesa é uma das defesas que eu mais gosto do futebol mundial hoje. Você tem uma organização muito bem feita. Você tem o Mazraoui, lateral direito. Você tem o Cancelo, lateral direito, que ainda pode jogar ali. O Pavard pode jogar tanto de zagueiro quanto de lateral direito. Então você tem três caras muito bons. Muito bons. Na esquerda, você acaba tendo o Alphonso Davies e o Blind, que também chegou. Então assim, você tem dois jogadores também muito bons para a lateral esquerda. Para a zaga, você tem o Pamecano, De Ligt, o próprio Pavard, que pode jogar ali, mas geralmente é lateral direito. O Sarr, que é um bom zagueiro, jovem. O Lucas Hernandes, que vai sempre para uma grande temporada. E acaba tendo ali depois esse Stanisic, é um zagueiro da base. Mas a princípio você tem grandes zagueiros. Você tem ali pelo menos 3 grandes zagueiros que possam atuar ali diretamente, né? Quando a gente for olhar o meio campo, você tem Kimmich, Goretzka, o Gravenberch, né? E aí você passa a ter, além deles, por vezes, o Musiala jogando por ali também, né? Quando você olha o ataque, você tem Gnabry, Sané, Coman, Mané, Thomas Müller. Então você tem uma grande equipe de fato. O único ponto que talvez seja mais deficitário dessa equipe seja justamente a falta do Lewandowski. Basicamente é isso, que é a falta desse camisa 9. O elenco do Bayern de Munique é excepcional. Para um grupo de adversários que, em tese, ele é o favorito, né, que é o caso da Bundesliga, né, e a gente vai dar uma olhada na tabela agora, mas em tese é favorito, você tem, para esse elenco, um elenco muito bom. Muito bom. Muito bom. E que é, talvez, o elenco mais equilibrado da Europa, na minha visão. É o elenco que menos tem brecha, principalmente na defesa. Talvez ali no meio campo você tenha poucas opções, quantidade, mas muitas de qualidade, tá? E aí, olhando a tabela da Bundesliga, vou colocar um zoomzinho maior aqui para vocês, temos um Bayern de Munique com 37 pontos, eu estou gravando isso no dia 2/2, então temos um Bayern de Munique com 37 pontos, e aí talvez seja a grande surpresa da temporada, que esse Bayern de Munique empata muito. É uma equipe que dos 18 jogos venceu 10, empatou 7 e perdeu apenas uma, né? Então é uma equipe que empata muito, de fato, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Borussia Dortmund, por exemplo, está na quarta colocação, 3 pontos, né? A gente está olhando para um cenário onde o Dortmund venceu mais, venceu 11 partidas das 18 disputadas, só que o Borussia perde muito, perdeu 6. Então esse é o grande ponto que a gente se questiona em relação ao Bayern de Munique. Por que uma grande equipe com um grande elenco ainda não encaixou tão bem para estar disparado à frente? E de fato era para estar disparado, mas a falta justamente desse camisa 9 que te entrega 40 gols por temporada, como é o caso do Lewandowski, acaba fazendo com que eles ainda estejam na ponta, mas estejam já a alguma distância do que eles tiveram em outros momentos. E aí é importante ressaltar, hoje o Bayern de Munique, por uma possível saída da UEFA, da Champions League, por exemplo, a gente está falando de 3 pontos. Então, assim, eles perderam, principalmente nos últimos 3 jogos, pelo menos 6 pontos, né? Foram os últimos 3 empates ali. Eles pelo menos perderam 6 pontos ali que poderiam dar uma tranquilidade muito maior para essa equipe. O Berlim, por exemplo, que é o segundo, venceu os últimos 3. Então, nas últimas 3 rodadas, ele fez um recorte de 6 pontos,
em relação ao Bayern de Munique. Então esse é o cenário que a gente vai ter na Bundesliga, em termos de classificação, e é o cenário do Bayern de Munique, que começa a ter, ao longo desse mês de fevereiro, começa a ter os jogos já da Champions. Então, assim, o Bayern de Munique pega o Paris Saint-Germain, que é outra equipe que ainda não se encontrou, principalmente depois da volta da Copa do Mundo, né? Ele acaba não se encontrando tanto. E você tem, no dia 14, PSG e Bayern de Munique, né? Lá em PSG, né? Digamos em Paris. E você tem na volta, já no dia, estou confirmando só a data para vocês, dia 8/3, você tem a volta em Munique, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Então, assim, é um cenário onde o Bayern de Munique precisa muito se encontrar até lá. Teve já uma primeira vitória agora na Copa da Alemanha, né? Tem agora mais alguns confrontos agora no final de semana, que é franco favorito contra o Wolfsburg, mas mesmo assim ainda precisa melhorar. E onde fica essa organização da equipe olhando para a Bundesliga, né? Em laranja como mandante e em azul como visitante. Em laranja a gente percebe um Bayern de Munique que consegue converter mais passes em chutes, mesmo realizando mais passes e realizando muito mais chutes. Então, jogando como mandante, é uma equipe que de fato domina a equipe adversária. Então, como mandante, está mais tranquilo o papel desse Bayern de Munique. Tá? Onde está o grande problema desse jogar como visitante? Onde estão os grandes problemas? Além de você baixar a sua média da conversão de passe para chute, e aí tem um grande ponto que a gente acaba não observando. Quando você baixa essa média, você tem que ver onde você está baixando. Qual é o ponto que eu vou chegar nesse cenário? Vamos supor que eu faça 15 finalizações. Das 15 finalizações, geralmente eu faço em casa como mandante, passo a fazer 10 como visitante. Então eu baixei 5 entre uma e outra. Só que das 15 eu faço 7 finalizações de fora da área e 8 dentro da área. Das 10 que eu fiz, eu mantive as 7 dentro, fora da área, por exemplo. Mas eu saí de 8 para 3. Qual é o cenário que a gente vai ter? Mais ou menos esse. Eu tenho não só uma queda nessa transferência, mas principalmente, olha como é muito próximo esses dois pontos aqui, e olha como é muito distante esses dois pontos. Ou seja, eu tenho uma queda no chute de dentro da área. Então, eu consigo as finalizações de fora? Basicamente consigo. Sim, mantenho um número muito próximo. Mas eu perco muito nas finalizações de dentro da área. São aquelas que vão converter mais gols. E ainda o Bayern de Munique é uma equipe que consegue, de fato, ainda converter o mesmo número. Ou seja, ela consegue aproveitar até melhor, por vezes, esses chutes dentro da área, fora de casa, do que dentro de casa. A grande questão que vai ficar, e essa questão fica mesmo, é natural, é como você consegue chegar mais vezes no ataque. E isso passa pelo passe, isso passa pela forma de recuperação da posse da bola, isso passa por onde você consegue recuperar essa posse. E, é claro, não só o momento de ataque que a gente está olhando, né, o momento ofensivo, mas um momento defensivo também precário, porque você vai ter, por mais que você se defenda um pouco pior em casa, você consiga evitar menos que as finalizações dos adversários se convertam em gols, você também faz um certo número maior de defesas, ou seja, o adversário também está chegando mais vezes. Então, observem como a situação do Bayern de Munique é uma situação mais padronizada do que a maioria das equipes que a gente mostra aqui, o que de fato mostra que é uma equipe muito forte, que pesou muito a volta da Copa do Mundo, né? Essa equipe ainda não engrenou pós-Copa, né? E acredito eu, em uma análise minha, a partir do que a gente acompanha muito do Bayern de Munique, acompanha muito da Europa como um todo. Eu acho muito que essa equipe do Bayern de Munique engrena a partir de agora. Tem jogadores fantásticos, tem um elenco fantástico, que se complementam em termos de característica. Então você tem jogadores que são complementares, você tem jogadores da mesma posição com duas características diferentes que te dão uma variação muito grande. Mas é claro, além de tudo isso, além desse cenário todo que a gente está construindo, e esse cenário é importante, a gente está olhando para uma equipe que ainda precisa converter melhor as situações de gol, não é a mais alta da competição, e uma equipe que, apesar de estar muito dentro da área, ainda converte menos ou igual
do que converteria se estivesse chutando menos de dentro da área, jogando fora de casa. Esse cenário que a gente está caracterizando talvez seja a diferença na relação com a bola, na forma como se cura o espaço, na forma como se relacionam esses jogadores quando passaram muitos anos tendo um camisa 9 como o Lewandowski, que é um cara de excelente relação com a bola, que é um cara que estrutura muito bem o espaço, que é um cara que se interrelaciona e constrói o jogo. Vai chover em Limeira. Eu ia falar Viçosa agora, mas vai chover em Limeira. Que constrói muito bem o jogo, né, auxilia na construção além da finalização, e que sai desse jogador para o Choupo-Moting, que não conseguiu uma peça de reposição. Talvez quando a gente observe, por exemplo, uma possível movimentação de mercado, visando a vinda do Harry Kane, por exemplo, para o Bayern de Munique, talvez essa seja uma grande sacada para a próxima janela de transferência. Trazer um jogador que tenha uma característica mais próxima do Lewandowski, uma característica mais próxima de um cara que auxilie na construção e finalize muito bem e que consiga entregar um certo número de gols, não só nas partidas menos importantes, mas principalmente nas mais importantes. No começo da partida, o primeiro gol ou o gol que vai desempatar a partida, e não só um jogador que vai te entregar 15, 20 gols na temporada, mas vai te entregar um 3-0 que ele vai fazer o terceiro gol, um 4-0 que ele vai fazer o terceiro e o quarto gol, que ele te entregue num 1-0 também, nas situações de maior pressão ou de maior dificuldade da equipe. O Choupo-Moting não é esse cara, mas o Lewandowski, o Harry Kane podem ser esses caras, claro. Tá? Então acredito eu que esse jogador é muito difícil de achar no mercado, tem basicamente 2 caras, talvez se colocar o Benzema nessa conta e 3, né? E que eu acho necessário complemente essa equipe. Meio campo, Goretzka, Gravenberch e Kimmich. Você colocar o Cancelo na direita, o Davis, De Ligt, Upamecano, o próprio Neuer voltando. Você tem o Mané, você tem o Sané, você tem o Gnabry, você tem uma equipe muito boa. Mas falta essa peça, e essa peça é fundamental para a engrenagem toda desse Bayern de Munique funcionar. Talvez agora com essas vindas você consiga organizar com o Thomas Müller centralizado, e aí o Mané e o Sané, o Mané Gnabry, o Coman, por exemplo, você consiga organizar essa equipe com um falso 9, ou até mesmo colocando o Mané mais centralizado e colocando o Coman e Gnabry, né? Mas talvez para um avanço na próxima temporada, um camisa 9 faça total diferença para essa equipe, principalmente convertendo mais gols em situações de dentro da área. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, fez tudo isso, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, fechamento também desse canal e dos projetos desse grupo NS. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho e valeu!